Olá, benditos! O capítulo passado terminou com um questionamento. Diante dessas calamidades, como podes te conter, Senhor? Ficarás calado e nos afligirás ainda mais? Neste capítulo e no próximo, teremos a resposta a esse questionamento de Isaías. O Senhor começa falando através do profeta que sua salvação seria concedida aos gentios, ainda que eles não buscassem ao Senhor e nem experimentassem as mesmas bênçãos que ele havia dado ao povo de Israel. Paulo aplica esse versículo aos gentios na sua carta aos Romanos. Se Israel não queria o que Deus tinha a oferecer, então ele o daria a outros. Em seguida, Deus passou a descrever os pecados do seu povo que impediram a resposta das suas orações. O povo de Judá era um povo rebelde, que andava segundo os seus próprios pensamentos e confiava na sua própria sabedoria e no seu próprio julgamento. Isso se caracterizava uma rebeldia contra Deus. Os judeus provocavam a ira de Deus continuamente. Seus pensamentos pecaminosos se expressavam nas formas mais ofensivas e profanas. Sacrificavam aos ídolos, se sentavam entre os túmulos, envolvendo-se com demônios e ocultismo, comiam carne de porco e outras carnes abomináveis e vários outros pecados decorrentes desses, o que era uma ofensa extrema diante de Deus. E mesmo assim, era um povo que se considerava melhor que os outros. Veja o que eles dizem no versículo 5. Não se aproxime de mim, porque sou mais santo do que você. Esta é uma exibição dramática da cegueira que o orgulho traz. Não é de se admirar que Deus os considerasse como fumaça no seu nariz, prometendo julgá-los, retribuindo-os pelas suas iniquidades e pelas iniquidades dos seus pais. Andar de acordo com os nossos próprios pensamentos pode soar como liberdade, mas na verdade é uma escravidão. A solução de Deus para isso é a transformação pela renovação da mente. Deus julgaria o seu povo pecador, mas pouparia um remanescente fiel. Ele convocaria os babilônios como seu instrumento de repreensão para ensinar o seu povo que os pecados deles não ficariam impunes. Contudo, em sua misericórdia, o Senhor preservaria um remanescente. Nos versículos 8 a 16, temos uma promessa de bênção para os verdadeiros servos do Senhor e uma promessa de castigo para aqueles que serviam a Deus de maneira hipócrita ou superficial. A imagem do versículo 8 é impressionante. A ideia é que Deus encontra algumas uvas boas entre os cachos corruptos do seu povo. E é por causa dessas uvas boas, ou seja, os servos fiéis, que o Senhor mostra bênção e promete restauração. Saron, ou Sharon, a rica planície que se estende ao longo da costa de Jope até o sopé do Carmelo, é um nome quase proverbial para descrever sua extraordinária beleza e fertilidade. Já o Vale de Acor está conectado ao episódio do pecado de Acã, pertencia a uma região da planície de Jericó. Toda essa região deveria ser como um jardim do Senhor para o remanescente que seria restaurado. Enquanto isso, aqueles que abandonaram o Senhor serviam os deuses pagãos. Os deuses Fortuna e Destino parecem se referir a Gad, uma divindade dos fenícios, e Meni, uma divindade dos sírios. Por isso, os que estavam envolvidos nessa prática não escapariam do julgamento de Deus, pois além de todos os outros pecados, estava o pecado de simplesmente se recusar a ouvir a correção de Deus. Por isso, os verdadeiros servos de Deus entre os remanescentes seriam abençoados, mas os falsos servos seriam amaldiçoados. Por quê? Porque é isso que faz com que Yahvé seja visto como o Deus da verdade. O Deus da verdade é literalmente o Deus do Amém, aquele que diz amém a todas as suas promessas, sendo fiel em mantê-las, quer seja para abençoar ou para amaldiçoar.
Nos últimos versículos deste capítulo, é muito importante observar que Isaías está no hábito profético de mudar rapidamente de um período de tempo para outro. Note que nos versículos 17 a 19, ele está falando de um estado eterno, e nos versículos 20 a 25, ele está falando do reino milenar do Messias. Nos versículos 17 a 19, vemos que tudo será novo. Como solução para o problema do pecado do homem, Deus criará novos céus e uma nova terra. As coisas antigas serão esquecidas. O apóstolo Pedro usou essa promessa para encorajar os crentes a viver uma vida santa. E esse estado de coisas será tão glorioso que não haverá nem mesmo a memória do antigo estado. Além disso, teremos a Nova Jerusalém, que é vista alternadamente como uma cidade literal, ou como um povo, ou ambas as coisas. O profeta Isaías não distinguiu entre a Jerusalém antiga, que seria renovada, e a Jerusalém inteiramente nova, que desceria do céu. Seja como for, estamos tratando de coisas alegres, dos seus novos habitantes, remidos e renovados. Nunca mais se ouvirão ali gritos e choros de aflição, porque tudo isso pertencerá aos tempos passados. No Novo Testamento, essa promessa é transferida para a cidade invisível e eterna, a Nova Jerusalém, que é lá de cima. Imediatamente após os versículos 17 a 19, Isaías muda de assunto e agora fala da vida na terra durante o reino milenar do Messias. Durante a era milenar, a duração da vida humana será incrivelmente estendida. As pessoas viverão muito mais como viviam antes do dilúvio. Não haverá mortes de crianças, nem ciclos de vida incompletos. Será um tempo de transformação biológica. Haverá um grau de perfeição que quase nem podemos imaginar atualmente. Porém, não será um período totalmente isento do problema do pecado. Aquele que morrer aos 100 anos será considerado como morrendo jovem. Até mesmo o pecador, morrendo antes do tempo como penalidade da sua culpa, viverá à medida de um século. O reino milenar de Jesus Cristo será também um tempo de transformação social, quando a justiça perfeita reinará sobre a terra. Nunca mais alguém será roubado do fruto do seu trabalho. Deus promete que todos desfrutarão do trabalho das suas mãos. Isso pode não parecer muito, mas para aqueles que são vítimas da injustiça, essa simples justiça soa como um milagre. Haverá bebês nascidos e crianças criadas na terra milenar, e esta é outra indicação que o profeta não está falando do estado eterno. Os filhos serão protegidos das enfermidades e dos acidentes. A mortalidade infantil será totalmente desconhecida. Cada geração sucessiva terá a bênção do Senhor. As linhagens familiares continuarão sem interrupção, com as pessoas mais idosas em boa saúde, vendo as muitas gerações dos seus descendentes. O reinado milenar de Jesus Cristo será também um tempo de grande transformação espiritual e intimidade com o Senhor. Haverá um senso imediato e constante da presença dele entre o povo. A oração será tão eficaz que Deus a responderá por antecipação, já que conhece as necessidades humanas antes mesmo que o homem formule os seus pensamentos. Isso não significa que todos os que viverem no período milenar serão salvos, apenas que a oportunidade para ter um relacionamento próximo com o Senhor será amplamente aproveitado. E finalmente, a terra milenar verá uma transformação ecológica notável. Os predadores não mais perseguirão suas vítimas. Em vez disso, até o lobo e o cordeiro se darão bem, e o leão comerá palha como boi. Este é o resultado glorioso da transformação que acontecerá durante o reino milenar do Messias. O mundo será diferente, biológica, espiritual, social e ecologicamente. E no nosso próximo encontro, nós vamos para o último capítulo da nossa série 66 Dias Conhecendo Isaías, o profeta messiânico. No capítulo 66, nós veremos o Senhor condenando a falsa religião e convocando a todos que amam Jerusalém a alegrar-se por causa dela, porque grandes coisas ele fará no meio do seu povo. Então, não perca o nosso próximo encontro aqui no canal Bendito, o canal de Fala Fácil. Até